Como eu falei, eu sou jornalista, né? Estudei comunicação social e me habilitei em jornalismo. E cheguei a trabalhar um pouco na área, assessoria de imprensa, redação de jornal também, mas descobri que não era bem o que eu queria. E aí eu fui até que eu descobri educação em museus. Fiquei 4 anos trabalhando em educação em museus, que é um trabalho, uma construção de discurso com o visitante, né? Não é visita guiada e é trabalho educativo mesmo, é uma coisa mais, um viés mais pedagógico, mais histórico também um pouco, e enfim, é a partir da visão particular do visitante com o próprio mediador que está ali. Existe um setor nos museus que as pessoas não sabem, que se chama educativo, que ele é responsável por todas as ações com o público, né? Ações, assim, de cara a cara. A gente é meio que a linha de frente do museu. Então eu trabalhei 4 anos com isso. Então é como se você incentivasse a pessoa a refletir sobre aquela obra, ao invés de dizer para ela uma interpretação já pronta. Você é um canal que tá ali para a pessoa interagir com o espaço em si. Não necessariamente ela vai falar sobre a obra. Ela pode entrar e só o fato dela estar entrando naquele espaço já pode ser uma coisa que seja transformadora na vida dela. Então, cada um que estiver ali dentro vai ter sua experiência particular e vai ser atravessado de alguma forma. Isso é mesmo. Desculpa, pode falar. Pode falar. Isso é tipo guia de museu que a gente vê no filme. Eu nunca fui no museu. Não é guia, não é guia. Não. Diferente? É diferente de guia, sabe por quê? Eu nunca fui no museu, não me julguem, por favor. Não, a gente não vai te julgar. Tem milhares, milhões de pessoas que nunca foram a museu, né? E assim, tem uma coisa de museu ser chato, de ter coisa velha, né? De ser um lugar... Mas a parte disso, nós, cidadãos, a gente não é incentivado a ter cultura, a gostar de ter esse interesse, né? Pela nossa história, por conhecer as coisas, a gente não tem. Então, é um povo que não tem muito acesso à cultura, até por falta de incentivo do governo. Então, é muito comum ter gente que não vai a museu. Não só por não ter incentivo do governo de existir esse espaço, mas porque as pessoas não se sentem parte daquele lugar. Elas acham que é para pessoas elitizadas, inteligentes, entendeu? Então, e não é isso. O museu está ali para falar de todos os tipos de pessoas e culturas. E museus, centros culturais, enfim, tem muitas coisas legais. Eu não sei aí onde você mora quais são os espaços culturais que existem, mas... eu estava pesquisando sobre a sua cidade e achei bem interessante. A única coisa de interessante que tem é que tem o maior quadro, da última Santa Ceia esculpido em madeira do mundo. Legal! Isso é legal. Maneiro. Isso é legal. Isso é uma curiosidade muito interessante. Mas, Mari... Então, basicamente... Eu acho que esse negócio que você falou de a civilização achar que museu é algo elitizado, ele vem também da forma como o museu foi introduzido no Brasil, né? Porque assim, quem trouxe o museu, quem criou os primeiros museus do Brasil foi com certeza os portugueses. E os portugueses eram a elite daquele momento. E isso foi só passando de elite para elite. E foi algo que não foi trabalhado. Foi sempre algo elitizado desde o início, porque... primeiramente era dos estrangeiros, depois passou para os oligárquicos e ficou assim. E eu acho que isso nunca foi modificado. Eu acho que é daí que vem, mais ou menos, me corrija se eu estiver errado, esse entendimento de que museu é algo elitista e que nunca foi modificado. Vamos pensar uma coisa assim. Antes da família real chegar aqui no Brasil, era um Brasil, né? Brasil colônia. Quando a família real foge de Napoleão e vem para cá, não existe uma estrutura para toda a corte portuguesa, né? Então eles precisam criar várias coisas. Aí cria esse jardim botânico, cria o Branco do Brasil, cria várias coisas assim. Então o Brasil ele é achado em 1500,
mas só em 1808 que a família real chega aqui e começa a ter um pouco de estrutura. E que não é nem no Brasil inteiro, é no Rio de Janeiro, né? É só no Rio e Bahia, assim, eu acho. Exatamente, Rio e Salvador. Tanto que Salvador é a primeira capital do Brasil, né? Então, depois vem a ser o Rio de Janeiro. E a desigualdade, ela também não começa aí, a desigualdade começa muito antes, mas isso também é um ponto de desigualdade entre os... A Malu falar que na cidade dela, onde ela mora, não tem museu, é muito significativo, né? Então, para o centro do nosso território, até o norte, talvez, assim, tô falando talvez por uma... Tô querendo amenizar mesmo a questão para não ser tão incisiva, mas talvez sejam mais negligenciadas mesmo, áreas mais negligenciadas, por ser interior do Brasil, pelo litoral ter sido explorado primeiro. Mas, enfim, como eu estava falando, essa cultura que ela é trazida com a família real, ela é para abastecer a corte. Sim. Ela não é para investir no nosso território, para fazer um povo culto, né? Tanto que o povo ele começa a criar a sua cultura por si mesmo. É basicamente isso. E aí, essa elite consome, né? E quem não faz parte dessa elite tem a sua própria cultura e consome daquilo que produz, como, por exemplo, o samba, né? Onde que o samba nasce, quem produz o samba, é basicamente isso. Mas mais alguma coisa faltando eu falar? Não, porque eu falo muito, gente. Me cortem, perguntem. Eu falo muito. E sobre essa questão de ser guia ou não ser guia, é isso. Ah, eu não tava, porque eu tava falando com a minha mãe, mas depois eu ouço, porque eu perdi a explicação. Não tem problema, depois eu... Tá, enfim, voltando pra... Assim, não, vai. Olha só, deixa eu só falar. Fala. E a questão, tipo, pra entrar, tu tem que pagar isso, tipo, é caro, assim, o acesso a essas coisas? Pra entrar no museu? Então, não é caro você entrar. Existem dias gratuitos, existem, leis, né, que o estudante até tal idade não paga, ou o professor não paga, mas assim, o que acontece? O educativo, ele atende normalmente grupos agendados. Então, as escolas telefonam para o museu, para o educativo do museu, e agendam a visita. Então, vocês chegam no museu e a gente já está pronto para receber vocês e fazer a visita. E é uma conversa, não é um discurso. Então, eu vou falar, você vai falar também, e a gente vai compartilhar conhecimento. E alguns trabalhos que eu já fiz, alguns museus que eu já passei, a gente fazia trabalho prático também. Então, depois da visita, a gente sentava num ateliê e a gente construía alguma coisa de arte, tinha materiais, enfim, para falar um pouco sobre aquilo que a gente aprendeu. Então, é uma troca. O educador está ali para te fazer interagir com o espaço e não para te cuspir informação e você levar para casa uma coisa enlatada, mas para vocês dois trocarem e te lançar perguntas. O educador, ele te lança mais perguntas do que qualquer outra coisa. E esse trabalho eu fiquei 4 anos, passei por vários museus em São Paulo, trabalhei em São Paulo também, mas também é um tipo de trabalho que muitas pessoas não conhecem, né? E museus, cultura, tudo é o último investimento de qualquer governo. Qualquer não vou dizer qualquer, mas no Brasil, a cultura tem pouco investimento.